Pessoal, boa noite. Meu nome é Yuri, tá? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. De fato, assim, falar de saúde mental, né, é uma coisa que me agrada muito. Eu trabalho com isso diariamente, então, é, na verdade, eu não trabalho porque fala que que se você trabalha com o que você ama, você não vai trabalhar na sua vida, né? E de fato, eu sou muito feliz por poder trabalhar com algo que eu amo tanto, que é a saúde mental. É, e hoje eu preparei aqui para vocês uma apresentação um pouco provocativa, tá? Porque, assim, há, há muito, ó, nós temos alguns estigmas muito fortes, né, de que psiquiatria, de quem procura algum serviço de saúde mental, é coisa de doido, né? Tem estigmas que estão enraigados aí por muitos anos, né? De que é, saúde mental é coisa de doido, de quem vai no psiquiatra é doido. Tem paciente meu que às vezes não tem dinheiro, tá lá querendo, quase se matando, não vai no CAPS porque acha que vão achar que ele é doido, se passarem lá e virem ele lá no CAPS vão achar que ele é doido. Então, são alguns estigmas que estão enraigados aí ao longo de vários anos e que acabaram atrapalhando muito a, a procura da pessoa a algum serviço de saúde mental. E assim, a psiquiatria, né? E eu falo psiquiatria junto com a psicologia também, são, são profissões muito recentes, né? Até 1950 a gente não tinha nenhum fármaco psiquiátrico, né? A gente tratava às vezes com lobotomia, com é, sei lá, eletrochoque, né? Que não é nem eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia é um procedimento muito eficiente, tá? E que tem evidência científica que melhora muito, feito com anestesia geral, um negócio bem legal. Mas antes era meio que uma tortura mesmo, né? Criou-se esse estigma e hoje nós lutamos muito para tentar mostrar para as pessoas que saúde mental é, é, também faz parte, né? Não existe saúde sem saúde mental e a gente precisa trabalhar isso. Mas vocês verem um pouquinho do quanto que isso é prevalente e às vezes menosprezado, né? Esse daqui é um dado de 2017, está um pouquinho antigo, mas foi o que eu consegui achar um gráfico bonitinho aqui para vocês. É, Hoje, esses dados são até um pouco maiores, mas a prevalência aqui de transtornos mentais, esse gráfico aqui é de ansiedade, tá? No Brasil, nós fomos eleitos nós fomos eleitos o país mais ansioso do mundo. Não sei se vocês sabiam, nós ganhamos esse ranking, né? 17,8% das pessoas no Brasil têm algum transtorno ansioso. Esse é um gráfico muito importante. Aqui na África, a gente tem alguns dados menores, talvez até por hipo, baixa acuidade na captação desses dados, né? Baixa assistência à saúde e tudo mais. Mas fato é que 17,8% da população ter um transtorno de ansiedade é muita coisa, né? E quando a gente fala de suicídio, também esse dado é muito alarmante. Felizmente a gente não é recordista nisso, né? Mas muita gente morre de suicídio sem que a gente possa sequer ajudar, né? Sem ter sequer pedido ajuda. Aqui no Brasil, a gente tem algo em torno de 8,5 a 4,5 suicídios a cada 100 mil habitantes, que é uma taxa muito grande ainda, né? Mas tem alguns países que chegam a taxa de 43 pessoas a cada 100 mil habitantes. Então, são taxas muito abismantes.
Para vocês terem noção disso, assim, quando a gente compara com algumas outras formas de se morrer, né? O, Quando a gente compara ambos sexos, acidente de trânsito matam mais ou menos o dobro da quantidade de pessoas que morrem por suicídio. E violência interpessoal, né, que é agressão a outra pessoa, né, esfaquear, bater, até matar, seria mais ou menos numericamente igual, né? Isso comparando ambos os sexos. Se a gente vê só o sexo feminino, condições maternas mata mais ou menos a mesma coisa de suicídio, né? Condições maternas ali, aquelas questões do periparto, a mulher, sei lá, foi ter um parto normal, teve alguma eclâmpsia, algum trem assim, morre tanto quanto suicídio. E acidente de trânsito, inclusive, mata menos do que suicídio nas mulheres, tá? Nos homens, homem geralmente dirige pior, né? É mais imprudente no trânsito, acidente de trânsito acaba matando um pouco mais, mas é cerca de 3 vezes maior o número de suicídio. E em violência interpessoal geralmente mata menos do que o dobro, inclusive. Então, suicídio é, de fato, um transtorno de saúde pública e a gente precisa olhar para isso com mais atenção e desenvolver medidas de saúde pública mais eficientes, né? Quando a gente vai ver, isso eu não trouxe um gráfico, é um dado recente, o restante do mundo todo está diminuindo taxas de suicídio. E o Brasil, em contramão do mundo todo, as nossas taxas têm aumentado, né? E às vezes por fruto de políticas públicas ineficientes mesmo, né? Por baixo acesso ao serviço de saúde mental e tudo mais. É, Bom, ano passado eu publiquei esse artigo com 2 alunos meus sobre saúde mental dos estudantes de medicina, né? E eu quis trazer aqui alguns dados interessantes para vocês. Esses dados podem ser extrapolados também para outros cursos, tá? Acredito que seja de fato algo real para estudantes de medicina, mas isso não deixa de ser fator estressor para outros também. Então, tem um dado interessante que mostra uma prevalência bem maior do que na população em geral de quadros depressivos, por exemplo, até 17,3% dos universitários possuem depressão, tá? Não é ficar triste, não é ficar xoxinho depois que acaba com a namorada, é um quadro depressivo, né? Uma tristeza permanente, intensa, que dura mais tempo, prejudica a funcionalidade da pessoa. Então, é um dado bastante relevante. Até 7% dos estudantes possuem transtorno de ansiedade generalizada, que é um tipo de transtorno de ansiedade, né? Uma ansiedade que está intensa, durando o tempo todo, o dia inteiro, que atrapalha em vários momentos da vida. Transtorno do pânico, que é aquela ansiedade que vem em picos, né? Até 4,1% dos estudantes tinham um transtorno do pânico e até 9,5% dos estudantes entrevistados tinham alguma ideação suicida. Gente, é muita coisa. Ó, estamos com quase 100 alunos aqui nessa palestra e provavelmente cerca de 9 a 10 pessoas aqui já pensaram, pelo menos, em algum momento se matar. É um dado muito alarmante, né? E que nos acende um sinal de alerta importante para que as faculdades, né, pensem um pouco mais na saúde mental dos estudantes de modo geral. E assim, foi levantado alguns fatores estressores que poderiam ocasionar isso, né? E alta carga acadêmica, dificuldades financeiras, isolamento afetivo, morar longe dos pais, né? Por muitas vezes, pessoas às vezes mudam de estado para estudar, nunca mudam sozinho. Então, essa mudança, né, que já seria difícil por si só, ainda juntando com alta carga acadêmica, com preocupação com o futuro, uma competitividade entre os alunos, o corpo docente sempre tem aquele professor carrasco, né, que cobra mais, exige mais alunos.
uma carga horária mais elevada, dificuldades financeiras, novamente aqui, né? Ficou duas vezes, mas de fato, medicina é muito, não a particular, é muito caro, né? Então, às vezes a pessoa se endivida aí é, tentando pagar a faculdade. Privação de sono, dificuldade em conciliar atividade de lazer e uma autocobrança exagerada. Privação de sono, gente, é um negócio que eu até falo para os meus alunos, se o negócio aprender a quantidade de coisas que tem que aprender já é difícil, se o povo não dorme, aí que não vai aprender mesmo, né? É durante o sono que a gente aprende, que as memórias são formadas. E aí o povo acha bonito ficar postando foto lá de madrugada estudando. Vai dormir, vocês estudem na hora que tem que estudar, na hora de dormir tem que dormir, porque senão não aprende, né? Isso ainda aumenta a, a, o adoecimento mental das pessoas, tá? Mas como melhorar isso, gente? Eu queria, de fato, que vocês falassem comigo. Vou abrir o chat aqui é, e queria que vocês falassem. Como que vocês acham que a gente poderia melhorar essas, esse adoecimento mental aí que tem alastrado tanto aí nossos estudantes? Converse comigo. Ou quem não quiser abrir o microfone, escreve aqui. Consulta com o professor, né? Isso é ótimo. Procurar um psiquiatra, né? Se for eu for do professor, mas tem estudar o estudante de medicina, eles gostam daquelas consultas de corredor, né? Fala assim, ô professor, eu tô aqui muito ansioso, passa um remédio aqui para mim, como se fosse resolver o negócio tudo, né? Não se cobrar. Professor, Diga, Miriam. é a pessoa assim que faz tudo correndo, com pressa. Pode-se dizer que essa pessoa sofre de ansiedade? Ou é da pessoa mesmo, a normalidade dela? Pois é, isso não. Assim, vamos lá. Ansiedade não é doença, tá? Ansiedade é um sintoma natural, todos nós temos ansiedade. Então, a pessoa fala assim: ah, a pessoa é muito, muito ansiosa, ou eu tô com ansiedade. Isso é normal, isso é esperado que todo mundo tenha ansiedade, né? Que é um sentimento natural de antecipação de problema para que a gente possa precaver de uma possível coisa ruim, né? Acontecer. Imagina você tá lá numa guerra, tá paz e amor, né? Vem um caboclo que te mata ali ligeirinho, você morre e não volta para casa, né? O que não pode é você estar parecendo que está numa guerra o tempo todo, o dia inteiro, né? Você está preparado para matar ou morrer a qualquer minuto. Aí você está matando um passarinho com a bazuca, você está tendo uma reação muito exacerbada sem um estímulo compatível. Então, isso virou um transtorno, né? Um transtorno mental, é importante a gente falar isso, é um sintoma muito intenso que gera um prejuízo funcional na pessoa e que dura muito tempo, né? Então, qualquer coisa pode virar um transtorno mental. Lavar a mão pode virar um transtorno mental, né? Se eu lavo a mão a ponto de machucar minha mão, né? Eu fico toda hora preocupado em encostar nas coisas porque eu vou ter que lavar a mão. Eu fico meia hora dentro de um banheiro esperando alguém abrir a porta porque eu não posso encostar na porta, porque senão eu vou ter que lavar a mão. Lavar a mão passou a ser muito intenso, gerar prejuízo funcional no meu dia a dia, e se isso durar muito tempo, acaba virando um transtorno, né? Um transtorno mental. Mesma No coisa com a caso aí, ansiedade. nesse caso aí, é uma pessoa que tem toque, né, professor? A pessoa tem Isso, um no meu toque de exemplo, ficar lavando a mão ou fazendo aquilo repetidamente, né? isso, no meu exemplo, acho que o melhor não é só isso, né? Mas o diagnóstico precisaria ser um pouco mais amplo, mas estaria mais nos pensamentos obsessivos ali do toque.
Mas, respondendo mais especificamente a sua pergunta, não necessariamente essa pessoa que faz as coisas correndo é ansiosa, tá? Ou tem um transtorno de ansiedade. É, a gente tem que investigar um pouco mais os sintomas de modo geral dessa pessoa, tá? Mas isso pode levar a pessoa que já tem esse sintoma de fazer tudo rápido, comer rápido, fazer tudo rápido, pode chegar ao ponto de, de se tornar uma pessoa ansiosa? Sim, aí. Talvez ela seja uma pessoa ansiosa, não quer dizer que isso seja uma doença, tá? A ansiedade ela só vai passar a ser patológica quando tiver muito intensa e gerar prejuízo na vida da pessoa. Existe, até na psicologia, tem algumas abordagens muito interessantes. Dentro da TCC tem uma abordagem da psicologia baseada em esquemas, da terapia baseada em esquemas, né, que identifica alguns padrões comportamentais que podem ser ansiogênicos. Então, assim, às vezes um padrão comportamental da pessoa é mais ansiogênico, né? E dependendo de alguns fatores estressores, sei lá, o cara arrumou uma dívida grande, ou mulher traiu ele, sei lá, algum problema pontual, essa ansiedade pode ficar disfuncional, entendeu? A pessoa às vezes pode ter sempre ter sido aceleradona, mas levou a vida bem, assim, com funcionalidade mesmo acelerada. A Dependendo de pessoa tem que estar sempre se autoexaminando a si mesmo, né? Se observando a ele mesmo, para poder ver se essas coisas, né, professor? isso. A gente não pode patologizar tudo, não pode falar que tudo é doença, né? Mas a gente precisa ter alguns critérios objetivos ali para falar o que é normal e o que é patológico, tá? Mas assim, ó, eu vi aqui que vocês falaram algumas questões aqui que a gente poderia melhorar saúde mental, o acesso, né, a psicoterapia, eu acho que isso seria importante, mas antes de tudo, a gente precisa pensar que saúde mental nada mais é do que saúde cerebral, tá? Se o nosso cérebro, o comportamento humano, nada mais é do que a expressão do funcionamento do nosso cérebro, né? Se o nosso cérebro não está funcionando bem, o nosso comportamento não vai estar bom também, né? Então, eu tento sempre bater na tecla disso, porque para quebrar um pouco do estigma de que psiquiatra é médico de doido, né? Na verdade, psiquiatra é médico do cérebro. Sim, a gente verifica a expressão cerebral. Se o funcionamento do cérebro, né? Se a maior expressão ali do cérebro, né, que é o comportamento humano, tá funcional, tá adequado, certo? E aí, tendo visto isso, a gente precisa, primeiro, desestigmatizar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Assim, ao falar sobre saúde mental, ao desestigmatizar, ao quebrar essas barreiras ali de acesso à pessoa, né, a pedir ajuda, a gente consegue fazer com que as pessoas em sofrimento mental queiram, né, pedir ajuda, queiram é, buscar ali algum mecanismo de melhoria. Diga, Thales, levantou a mão? Sim, professor. Boa noite. Boa Eu vi noite. eu vi um artigo falando do uso do ômega 3 para TDAH na infância. O senhor já viu sobre isso e se também é utilizado em adultos ou não, só em crianças? Sim, o ômega 3 é um suplemento, né, um alimento muito estudado ali para diversas funções cerebrais, né? Assim, os estudos são muito variados e tem vieses importantes ali de execução, né? É,
inclusive, às vezes, para a gente usar isso clinicamente, a gente tem que ter um cuidado maior, porque a dose, geralmente, o, nesses suplementos que são vendidos, é insuficiente. Então, a gente tem. Os estudos mostram que ele ajuda no processo de mielinização e de funcionamento cerebral melhor, sabe? Então, dá para ser aplicado não só no TDAH, mas em vários outros transtornos mentais, na depressão, na ansiedade, não como monoterapia, tá? Então, não substitui o tratamento convencional, mas poderia ser uma forma de suplementação alimentar, assim, que poderia melhorar o funcionamento cerebral, né? Só que a dose de DHA e o de EPA, né, tem que ser somado os dois maior que 1.000 miligramas, tá? Então, o nível de pureza, geralmente, dos ômega 3 vendidos, assim, em farmácia, é menor. Então, se você quiser suplementar para você ou para o seu paciente, se atente sempre ao nível de pureza, porque às vezes a pessoa compra o mais baratinho lá, porque não é barato um ômega 3 bom, né? E toma uma dose insuficiente e vai estar gastando dinheiro à toa, porque você não vai colher os benefícios ali dessa suplementação, tá? Mas tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa ruim também nessa parte de nutricional. Vou falar aqui um pouquinho também sobre comida, né? Essas suplementações na saúde cerebral, mas é mais simples do que a gente pensa, tá? Mais alguma dúvida, gente, até aqui? Acho que Eu não. tenho, professor. Ah, diga, Ninha. Eu queria saber qual o impacto da ferritina nas doenças de saúde mental, se tem algum impacto ou se não tem associação. A ferritina em si não impacta, né? Mas a ferritina é um biomarcador de inflamação. Então, tem tudo a ver, né? Porque, assim, as doenças, como eu disse, assim, a saúde mental nada mais é do que saúde cerebral, certo? Se o cérebro inflama, ele não funciona tão bem. Basicamente, sim, não são todas, né? Porque podem ter algumas outras que não tem, pode ser anatômica ali o problema, mas quase todos os transtornos mentais têm origem inflamatória. Então, a gente fala, hoje, uma das coisas que tem sido mais estudadas é a neuroinflamação, né? E a ferritina é um biomarcador inflamatório importante e que, se ela está aumentada, certamente o corpo sistemicamente vai estar inflamado e, consequentemente, o cérebro também não vai estar bem inflamado, vai estar mais inflamado. Certo? Ok, obrigada. Responde. Professor, eu tenho um sobrinho, ele era motoboy, trabalhava em escritório de moto, ele sofreu um acidente. Sempre foi perfeito, o menino nunca teve nada de problema mental, nada, mas ele sofreu um acidente de moto e depois que ele sofreu esse acidente de moto, quando ele voltou, se recuperou da cirurgia, ele começou a ter problemas e hoje ele vive na dependência de remédio. Ele tem como se livrar desses remédios? Família, é difícil eu te responder especificamente assim, porque eu não conheço direito o quadro do seu sobrinho, né? Mas não sei, depende. Assim, às vezes, por exemplo, isso é uma das causas que não são inflamatórias, né? Às vezes foi uma causa anatômica mesmo. Nesse acidente, ele pode ter lesionado alguma área do cérebro dele e que não está funcionando direito, né? E aí, às vezes, o remédio ele vai compensar essa deficiência para tentar trazer mais funcionalidade para ele, né? Existem algumas doenças mentais que são o resto da vida. São poucas, tá? Mas existem, né? E precisam, felizmente, às vezes a gente ainda tem remédio que ajuda nisso, né? Mas nem sempre a gente vai ter um remédio 100% bom também, tá?
é que ele voltou a trabalhar, ele deu uma melhorada, mas ele ficou na dependência de remédio. É um rapaz novo, jovem, casado, tem 2 filhos, bonito, mas ele trabalha, graças a Deus voltou a trabalhar, mas tem que viver a poder de remédio, coitado. Ele não gostaria de viver de remédio. Tem que até saber qual que é o remédio, qual que é o problema, né? É um pouco mais amplo, mas é, às vezes tem como tirar e a gente vai ver que tem várias formas aqui da gente melhorar a saúde mental da pessoa sem precisar de remédio, tá? Anne, diga. Professor, é possível se dizer que os remédios eles podem ajudar, mas a longo prazo eles podem prejudicar? Depende, Anne. Depende também do tipo de remédio, tá? É, eu, eu inclusive, assim, essa apresentação aqui foi feita com o intuito de desestigmatizar, inclusive, essa questão da medicação. Até agora, eu não falei de remédio, né, na saúde mental. Vou dar um spoiler, assim, mas no último slidezinho aqui que eu vou falar que, se necessário, a gente vai usar remédio. Antes de tudo, a gente precisa ter uma uma mudança comportamental, né? A gente tem algumas doenças, né? Assim como na diabetes, por exemplo, o seu pâncreas às vezes não produz insulina o suficiente, você vai precisar ajudar com a medicação pro resto da vida para que seu corpo tenha uma, uma ação insulínica adequada. Às vezes no nosso cérebro vai ter uma disfunção que a gente vai precisar suplementar, né, isso quimicamente pro resto da vida. Mas são poucas doenças, tá? Então, sim, sei lá, no transtorno bipolar, no esquizofrenia, algum quadro mais grave que é crônico, né? A gente vai precisar usar remédio pro resto da vida. Mas em transtornos depressivos, transtornos ansiosos, de modo geral, tá? Não há necessidade, principalmente se a gente utilizar as técnicas não farmacológicas que a gente vai ver aqui que são muito eficazes aí para essa melhoria da função cerebral. Diga, eu respondi, Anne? Eu gosto até de Respondeu sim, professor. Muito obrigada. nada. Eu gosto de contar uma historinha antes de te passar a palavra, Frederico, de como eu gosto eu até falo isso assim para os meus pacientes, geralmente, e eu acho uma metáfora muito boa, muito ilustrativa, que é o seguinte: a vida da gente é como se a gente estivesse nadando num rio, né? Às vezes as circunstâncias da vida vão nos levando fundo, 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 né? Até que a gente perde o pé e começa a afogar, né? Quando a gente tá lá no fundo do rio, afogando, a gente precisa do quê? O que que vocês acham? Uma boia, né? Alguém ajudar ali pelo menos com a Uma boia. corda. Isso. Obrigado, tá? A gente pelo menos respirar ali no fundo e não morrer afogado. Mas se a gente não aprender a nadar, a gente vai continuar dependendo daquela boia pro resto da vida, né? E não volta para a margem, que é onde a gente tem mais liberdade na tomada de decisão, mais segurança, né? Nessa metáfora, a boia simboliza a medicação. Ela vem com o intuito de ajudar ali pontualmente no momento de maior necessidade. E o aprender a nadar simboliza toda a parte não farmacológica que vem trazer mais resiliência, mais melhoria na função ali, né, da pessoa e ajudar até a prevenir novos quadros de afogamento futuro, né? Então, a parte não farmacológica e a farmacológica não competem entre si, né? A psicoterapia, por exemplo, e a psiquiatria são aliados, ou deveriam ser aliados, nessa melhoria da saúde mental da pessoa. Nem sempre, sim, é necessário a gente usar uma boia para aprender a nadar?
Mas qual é a diferença dos dois, da psicoterapia para essa psicologia, sei lá que você Da falou aí? A psiquiatria, né? diferença. O, Isso, qual é a diferença? isso, o psicólogo é um profissional formado em psicologia, né? E que vai utilizar ali de mecanismos comportamentais, cognitivos para melhorar a função de uma pessoa, certo? O psiquiatra é um médico que atua com saúde mental. Então, se houver necessidade, pode ser utilizado medicação, toda essa parte comportamental também pode ser feita, tá? Geralmente o psicólogo tem uma ação mais próxima e de melhoria de comportamento. O psiquiatra, às vezes, tem uma ação também longitudinal, mas mais pontual ali, com intervenção ali farmacológica, às vezes, tá? Bom, Professor, se o senhor pudesse falar sobre qual a relação de um intestino saudável com as doenças mentais e da cannabis, eu teria interesse de. Tá, mas calma aí, Aninha. Vocês estão fazendo muita pergunta de coisas que eu vou falar aqui Boa noite, ainda. Senão professor. vocês estão à frente do tempo de vocês. Alô? Diga, Frederico. Boa noite a todos aí. O professor estava explicando aí sobre as questões. Está me ouvindo bem? Tô. Perfeito. O professor estava explicando aí sobre o uso de psicoterapia e até mesmo as questões de farmacologia, né? O uso de remédios, de um modo geral, para fazer algum tipo de tratamento. Uhum. Pelo que deu a entender, ou de maneira até, vou usar aqui um termo intrínseco, o professor está dizendo que seria mais inteligente ou melhor para a saúde mental estimular a melhoria desse cérebro fazendo de repente algum tipo de exercício, é isso? Chega a ser mais ou menos isso? E deu para entender aqui que deve-se procurar outros tipos de estímulos. Mas assim, dentro que também é uma pergunta, né? O professor está colocando aí de maneira intrínseca que a gente consiga estimular o cérebro a encontrar um caminho para melhorar, correto? O seu funcionamento. Não é isso mesmo? Exatamente. Dentro desse contexto, é possível identificar quais são as, as substâncias químicas que estão faltando para o bom funcionamento do cérebro? Sim, sim. E, assim, na psiquiatria a gente não tem um exame, assim, que a gente pede e fala, opa, é aqui, essa areazinha do cérebro, né? Então, essa é a nossa grande dificuldade e peculiaridade da psiquiatria, né? Porque isso que eu falo até que a gente é mais inteligente, é uma especialidade mais inteligente, porque a gente tem só o gogó para a gente tirar essas questões do paciente. Mas, assim, hoje o esforço é maior da pesquisa na área da psiquiatria é para, de fato, fazer essa correlação anatômica com a comportamental. E a gente tem vários mecanismos ali para tentar correlacionar isso, mas o funcionamento cerebral é complexo, né? Então, assim, muitas vezes não é só uma área envolvida, não é só a anatomia que está envolvida, às vezes a conectividade em áreas do cérebro vai estar corrompida. Às vezes é a conexão mesmo entre um neurônio e outro ali na fenda sináptica, né? Na quantidade de neurotransmissores que está envolvido. Então é um negócio um pouco mais complexo, né? Mas, de fato, assim, você entendeu Sim, certo o que eu estava querendo falar. O, sim, o transtorno mental, a disfuncionalidade ali no comportamento, né? Ela está relacionada com o, o não funcionamento adequado do cérebro. E para isso, a gente precisa estimular, e para tratar isso, a gente precisa estimular o cérebro a funcionar de uma maneira mais saudável, basicamente, né? Simples. E aí agora eu perfeito, tô, perfeito. tô tentando A, falar a, das formas que a gente pode fazer isso, tá? e antes do professor chegar a essa forma aí a falar, né, dessa forma, o professor usa alguns termos como anatomia, correto? O termo Isso. anatômico. Para mim está um pouco sem o contexto.
está querendo dizer exatamente sobre o formato de um cérebro, é isso? Quando usa o termo O anatômico? formato do cérebro é muito padrão, tá? Você faz qual curso, Frederico? Gestão financeira. Gestão financeira. Então, talvez assim, não seja tão habitual para você, mas assim, todas essas curvinhas aqui do cérebro são muito bem caracterizadas e têm nomes, assim, sabe? Isso aqui é o giro pré-central, giro pós-central, tem o giro do cíngulo, tem cada dobrinha dessa tem um nome, tá? Esse é o horror da neuroanatomia, né? A gente tem que entender isso, essas áreas. E cada partezinha dessa está correlacionada com algum comportamento específico, tá? Então, por exemplo, se eu lesiono aqui essa parte da frente do cérebro, né, que é a nossa região pré-frontal, que é responsável pelo controle inibitório, uma parte mais nova do cérebro, né, que é meio que o freio do cérebro. Se a gente perde o freio do nosso cérebro, a gente tende a ser mais impulsivo, né? Agir mais sem inibição social e tudo mais. Tem até um caso muito interessante do Phineas Gage, não sei se vocês já viram, que foi um cara que perdeu o pré-frontal e aí mudou totalmente o comportamento, tá? Então, às vezes, a lesão é anatômica mesmo, sei lá, uma pessoa tem um AVC, né, uma isquemia cerebral e mudou o comportamento, ou teve um acidente, como o sobrinho aí da Miriam teve e acabou mudando o comportamento depois. Às vezes são lesões cerebrais mesmo, anatômicas, né, que pode ser, perde uma parte ali do cérebro e vai alterar comportamento, tá? Esses formatos aí são padrão ou ele varia de pessoa para pessoa? Não, as dobrinhas aqui seguem o mesmo padrão, tá? Mas a conexão ali entre as áreas do cérebro são padrões também, mas podem mudar de intensidade. E áreas também, assim, podem ter algumas conexões que geram a singularidade da pessoa, que aí vem a personalidade, que aí vem essas questões que são mais individuais. Mas tem coisas que são genéricas, né? Então, assim, nossa capacidade de se movimentar, de respirar, de bater o coração, são coisas fisiológicas, naturais e que têm padrões ali cerebrais que são iguais para todo mundo, tá? Ok, obrigado, professor. Nada. Então, gente, deixa eu voltar aqui para o rumo, que senão a gente não termina aqui hoje. Bom, eu estava falando das coisas que a gente pode fazer para melhorar o funcionamento do nosso cérebro, né? E, consequentemente, melhorar a nossa saúde mental. Primeira coisa que eu falei foi a desestigmatização, que é o que a gente está falando aqui, fazendo aqui hoje, né? Falando sobre saúde mental, quebrando esses preconceitos, dúvidas e etc., para que a gente, se houver algum adoecimento nosso, ou se a gente vir alguém que está precisando de ajuda, a gente não vai ter aquele tabu e vai conseguir buscar ajuda ou ajudar com que a pessoa em sofrimento mental procure ajuda. A melhoria de hábitos também é um ponto extremamente importante, né? Porque você pode ir em qualquer médico, o cara vai falar, come melhor, pratica atividade física, mas às vezes sair de perto de pessoas tóxicas, né? Aqueles relacionamentos abusivos, aquele amigo só vê o lado ruim das coisas, né? Ter hobbies interessantes, ter tempo de descanso, isso tudo ou não fumar, né? Ou não beber em excesso, isso tudo ajuda a ter uma vida, um funcionamento cerebral melhor, né? Atividade física é extremamente importante. E, assim, isso parece ser muito bobo, né? Porque caiu no senso comum, assim, atividade física é bom para a saúde, tá? Mas às vezes a gente não para pensar o porquê, né? E nós não fomos feitos para pedir comida e chegar de mototáxi na nossa casa, né? Nosso organismo foi feito para correr atrás de bicho ali o dia inteiro, né? Para a gente comer, caçar,
tá preparado para correr de um leão, sei lá, né? Então, só hoje que nosso estilo de vida, nosso comportamento social está muito mais organizado, de modo que a gente possa trabalhar sentado de casa no ar-condicionado, né? E pedir comida do aplicativo chegar de mototáxi, né? Então, a gente não tem que, naquela pirâmide de prioridade de Maslow, né? A gente não está passando fome mais, né? A gente não tem que caçar, não temos que matar bicho para comer. A gente vai no supermercado e compra, come. Então, atividade física virou algo que não é tão necessário mais para a gente sobreviver. Mas o nosso corpo não foi projetado para isso, né? Isso é algo recente, menos de 100 anos aí, a gente ainda estava tendo que exercitar muito no nosso dia, né? E nós agora, então, forçadamente, né, ativamente, temos que procurar nos exercitar para mostrar para o nosso corpo que ele precisa funcionar de uma maneira adequada, senão ele vai adoecer, né? Isso é basicamente manter a fisiologia do seu organismo. Isso impacta diretamente na saúde cerebral. A atividade física, para a gente ter um benefício cerebral com isso, a gente precisa de pelo menos 30 minutinhos por dia, 5 dias na semana, de exercícios de média a alta intensidade. Então, não vale passear com um cachorro na rua, né? A gente tem que ser um exercício que faça o coração bater mais forte, para jogar mais sangue para o cérebro, para dar mais comidinha para os neurônios, né? Fazer o cérebro ser um local melhor de se viver. A gente reduz estresse oxidativo, a gente reduz inflamação cerebral e sistêmica, né, no corpo todo, se a gente tiver uma prática de atividade física regular, tá? Então, pratiquem atividade física do seu cérebro funcionar como ele foi projetado para funcionar, tá? Se você é um estudante que fala que você não tem tempo para se exercitar, porque você tem que estudar, você está utilizando mal o seu cérebro. Você poderia estudar menos e aprender mais se você se exercitasse, tá bom? Próximo ponto, coloquei aqui o yoga e o mindfulness. Esses dois pontos aqui foram pontos que eu estudei muito no meu doutorado como formas de diminuição não farmacológica de impulsividade. E o yoga e o mindfulness são técnicas fantásticas que ajudam muito no controle atencional, na melhora da atenção, na redução da impulsividade, na redução da irritabilidade, da ansiedade, da melhora do humor. É um negócio muito bom e muito simples, tá? Inclusive, eu agora virei youtuber, né? Tem um canal no YouTube que, inclusive, depois no final aqui eu vou deixar um linkzinho para vocês poderem acessar lá o YouTube se vocês quiserem. Mas lá eu estou fazendo um desafio de 30 dias de mindfulness. Para quem não sabe, mindfulness é uma técnica de meditação baseada na atenção, né? É um exercício de atenção, basicamente. Nesse exercício, a gente tem que prestar intencionalmente atenção em algo no presente, sem criticar, né? Sem juízo crítico. A gente só observar, contemplar aquele momento. Isso é algo, às vezes, muito trivial também, fisiológico do nosso organismo, tá? E que hoje em dia, devido a essa mudança muito brusca, né, da forma de viver, a gente trabalha o tempo todo com meios eletrônicos, a gente tem o mundo inteiro na palma da nossa mão, gente, se a gente quiser, sei lá, se eu falar alguma bobeira aqui, vocês estão aí conectados no telefone e podem me desmentir aqui, né? Então é tudo muito ansiogênico e muito rápido, né? E o mindfulness, ele vem trazer essa de volta, né, nossa atenção para o presente, que hoje está muito mais no futuro. A gente antecipa muitos problemas que às vezes nem existiriam, nem são reais,
e sofremos muito por catastrofizar alguns aspectos. E o mindfulness traz novamente nossa atenção para algo real, que é o que está acontecendo agora no presente, tá? Então, é um exercício muito interessante. Vocês não precisam virar monges budistas, né? Ficam horas e horas meditando ali para ter um benefício, de fato, com a meditação. Basta 3 minutinhos, tá? Por dia. Lá no desafio, a gente vai gradativamente aumentando o tempo. Então, a gente vai de 3 minutos até 10 minutos no dia. Se vocês conseguirem meditar 10 minutos todo dia, vocês vão virar o bichão. Vocês vão ver que melhora muito sua função cerebral, melhora a atenção, melhora a memória, tá? Tem muitos benefícios. E é um negócio tão simples de se fazer, gente. Simples é diferente de fácil, tá? Assim, não é fácil, porque nós estamos muito acostumados com outro estilo de vida. Mas não é ficar zenzão, você não vai ficar bobão, né? Não é aquele negócio de lelê. É uma forma muito boa de se voltar a ter a sua fisiologia do cérebro readmitida, tá bom? Depois eu deixo o link aqui para vocês. Eu coloquei no final aqui um QR Code que direciona vocês lá para o YouTube. Se vocês quiserem se juntar a mim nesse desafio de 30 dias, vai ser uma honra, tá bom? Bom, continuando aqui. A psicoterapia, eu vi aqui que temos muitas pessoas aí da psicologia, né? E a psicoterapia é um grande aliado no desenvolvimento da saúde cerebral, né? Eu gosto até de usar naquela metáfora da boia e do aprender a nadar, né? Que eu falei agorinha, que o psicólogo seria como se fosse o professor de natação, né? É necessário um professor de natação para a gente aprender a nadar? Não, né? Às vezes tem gente que aprendeu a nadar aí comendo lambarizinho aí e aprendeu a nadar. Ou o pai só jogou dentro da piscina e falou se vira, né? E aprendeu. Mas é é, muito mais fácil você aprender a nadar se tiver um professor, e a tendência é que você aprenda a nadar mais rapidamente, né? Então, o psicólogo, ele vem te ajudar a avaliar o seu comportamento, entender de fato onde que é o problema, né? E ajudar você a resolver esse seu problema de uma maneira mais saudável, mais fisiológica, tá? Bom, além disso, o sono, né? A higiene do sono aqui que eu coloquei é um negócio extremamente importante que hoje em dia também tem sido muito prejudicada por causa do excesso de telas, né? O excesso de luz branca, o excesso de informações que a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Higiene do sono são hábitos que nós podemos implementar no nosso dia a dia para a gente dormir não só mais, mas melhor, tá? Blindar o nosso sono é uma das coisas mais importantes assim que tem. Que em casa sono é inegociável, tá? Então assim, eu preciso dormir as minhas 8 horas por dia para eu funcionar bem. Nem no ápice lá do estresse do meu doutorado, né? Eu sacrificava meu sono para estudar. Isso é contraprodutivo. Você não vai melhorar se você não vai conseguir render o suficiente se você sacrificar o sono para estudar, por exemplo, tá? Então, você precisa do seu sono para você estar utilizando de fato o seu cérebro na sua plena capacidade, tá? Eu tenho um vídeo também lá no YouTube, se vocês quiserem assistir e ver um pouco mais de maneira prática o que seria a higiene do sono, alguns hábitos que você pode incorporar aí no seu dia para dormir não só mais, mas melhor, tá? Lembrando que o melhor sono é seu sono natural. Então, todo remédio, independente de quão bom ele interfere na arquitetura natural do seu sono. Então, a melhor sono é aquele sono natural. É óbvio que é melhor dormir com remédio do que não dormir, mas
é muito melhor a gente tentar tratar a causa base aí da insônia, do que ficar medicando, né? E às vezes só empurrando com a barriga ali a solução do problema, tá? Bom, e por fim, também a gente precisa pensar em saúde pública, né? E ter um maior acesso a serviços de saúde, a profissionais de saúde, é extremamente importante, porque muitas vezes a pessoa sofre, adoece sozinha e às vezes tem até vontade de procurar procurar algum profissional de saúde, mas não tem acesso a esse profissional. O online, hoje em dia, facilitou muito, né? A gente tem um acesso muito mais facilitado com a telemedicina. Eu atendo muito, assim, hoje quase 50% dos meus pacientes são online, e democratiza muito o acesso a esses pacientes, né? A gente pode atender pessoas do Brasil todo, tem pacientes até de fora do Brasil, e né, agora, inclusive, eu tenho um paciente que está morando nos Estados Unidos que eu vou atender. Então, é um negócio que facilita muito, né? Até a psicólogos também, tem psicólogo que só trabalha online, né? Isso ajuda muito. Então, eu acho que mas é importante a gente pensar em saúde pública também, né? Às vezes as pessoas não têm dinheiro, teria que usar pelo SUS e o SUS ainda não está conseguindo abarcar a demanda toda que chega até ele, né? Então, tentar melhorar esse acesso a serviços de saúde de qualidade vai ser extremamente importante para a gente melhorar a nossa saúde cerebral, né? E, por fim, se necessário, né? Depois que a gente tentou as outras alternativas, a gente pode utilizar a medicação, né? Não é necessário aprender a nadar afogando, né? A gente pode sim utilizar a medicação e em raros casos vai ter que ser pro resto da vida, mas em grande parte das vezes a gente consegue uma reabilitação da função cerebral dessa pessoa e ela vai conseguir reaver sua função, né? Reaver sua fisiologia natural ali, sem precisar usar remédio, tá? Diga, Frederico. Eu queria saber se o professor aí, está me ouvindo bem? Sim. Beleza. Eu queria saber se o professor aí teve algum tipo de workshop, pesquisa aprofundada durante seu andamento, né, na carreira, sobre o uso efetivo da cannabis, né? Ultimamente eu tenho visto até outdoors nas ruas, principalmente ali na altura da Dutra, falando sobre o uso da cannabis para tratamento. Lógico, a gente sabe que a cannabis ela está aí como um grande mal da sociedade, né? As pessoas ficam meio que maquiando essa questão do uso da cannabis, mas assim, obviamente que está claro que ela também ajuda, né, auxilia em algum tipo de benefício cerebral na hora de fazer um tratamento para o ser humano. O professor teve algum tipo de contato com esse tipo de pesquisa? Chegou a pesquisar alguma coisa? Se tiver Sim, tido algum sim. contato, dá uma palhinha aí para a gente sobre essa questão do uso efetivo da cannabis, né? Se realmente é Até, viável. até a Aninha também perguntou sobre isso. Vamos falar sobre a cannabis. Bom, cannabis, na verdade, o canabidiol, né, que é uma substância extraída da cannabis, tem sido muito estudada para vários transtornos psiquiátricos, e recebe um lobby fortíssimo aí da indústria farmacêutica, né? Os maconheiros também estão batendo forte aí para legalizar a questão da maconha, e tem se misturado muito essa questão do que é cannabis e o que é canabidiol, né? A maconha, né, a cannabis mesmo, já é muito conhecida por ser uma das drogas mais maléficas que tem, tá? Então, maconha não é do bem, tá? Maconha não é uma droga natural e que é de boa. Eu até vi uma pesquisa que saiu agora recentemente na Nature que mostrou que os jovens hoje, e até por causa desse lobby mesmo da indústria farmacêutica, já veem a maconha como uma droga
menos agressiva do que o próprio tabaco, tá? O próprio cigarro normal. Então, é importante a gente falar que a cannabis aumenta muito o risco de aparecimento de vários transtornos psiquiátricos, tá? Principalmente os psicóticos. Então, tem estudo que mostra que aumenta em 70% o risco de aparecimento de um transtorno bipolar ou de uma esquizofrenia, tá? Então, é muito perigoso. Ela tem risco de dependência, sim. Por exemplo, tem muita gente que usa a maconha para tratar sintomas ansiosos e acaba agravando a ansiedade, porque ela gera ela é muito serotoninérgica, né? Ela libera muita serotonina na fenda sináptica, mas aí há uma adaptação do organismo a essa substância, tirando um pouco da quantidade de receptores, e aí vai ficando cada vez maior a diferença ali de receptores e de neurotransmissores disponíveis. E aí você vai precisar de sempre mais droga para ter o mesmo efeito. Então, é um tiro no pé muito grande, tá? Não usem maconha, não usem maconha, tá? Isso se tiver algum maconheiro aqui, não use, tá? É um trem que faz muito mal. O canabidiol, É importante o professor ter falado aí sobre essa questão, aí ver os alunos perguntando sobre a cannabis, fala assim, esse pessoal aí é usuário. Mas não é o meu caso, eu nunca experimentei, graças a Deus, não pretendo experimentar. Não, sério, de verdade. Mas, assim, as pessoas perguntam, falam assim, essa pessoa já experimentou, ali tem dúvida, e realmente tem essa questão da maquiagem, né? As pessoas maqueiam sobre, e ainda mais agora, que tem o interesse das indústrias de farmácia, né, em cima dessa questão, sim, e também a pessoa usar essa parte de que, vamos colocar assim, essa ideia de que é natural, que pode fazer isso. bem. É, E o realmente tem problema, uma coisa o, o problema tá aí, tá? Porque, assim, o canabidiol é diferente da maconha. É uma substância extraída da maconha, né? Mas não é maconha. E o canabidiol é uma substância bastante promissora, tá? Mas o meu medo é de virar uma panaceia, né? Aquele negócio assim, a indústria farmacêutica está doida para vender. Então ela está injetando dinheiro com força em informação médica. Tem gente passando canabidiol para tudo, né? E tem gente passando canabidiol para ansiedade. Eu tive pacientes de dentro do hospital, geralmente isso é coisa de povo da saúde, assim, que faz umas doideiras, assim, sabe? Que para de usar um ansiolítico tradicional, né, para ficar usando o canabidiol, porque acha que é um negócio natural e tudo mais. O canabidiol, embora seja promissor, ele tem poucos estudos, tá? E assim, a gente sabe que a gente já estuda maconha há muito tempo. Então, só que às vezes a gente não isolou uma substância para falar assim, ó, é isso daqui, é o THC, é o CDB, é o canabidiol que causa isso, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a maconha ela atrapalha muito a neuroplasticidade cerebral, que é um dos mecanismos que a gente usa para aprender, para gerar comportamentos adaptativos no longo prazo. Então, por exemplo, usar maconha em pacientes infantis, por exemplo, né, um autismo, por exemplo, que a gente vai ter que melhorar muito o comportamento para melhorar a funcionalidade. Maconha, tá? É um negócio muito ruim. E o principal problema aí da maconha hoje em dia, como saúde pública, é porque é usado muito por adolescente, que é onde a gente está precisando o máximo de neuroplasticidade ali, a gente está fritando o cérebro da pessoa e evitando e prejudicando uma série de processos ali no processo de formação cerebral da pessoa, tá? o Mas, professor citou bem sobre essa questão do uso por jovens, né? Jovens muito crianças, né? Praticamente. Mas isso aí é um mal da sociedade que tem a ver com a questão da estrutura familiar, né? Os pais também não tá o pai ali presente para poder evitar que a criança tenha o contato direto com esse tipo
de mecanismo destruidor de vida, vamos colocar Isso. assim. Mas aí, Frederico, vem o canabidiol. O canabidiol, ele é uma substância extraída da maconha, mas que também tem sido prescrito para crianças, às vezes autistas, né? Menino com TDAH e tudo mais. Não se estudou ainda o efeito de longo prazo disso, tá? Pode ser que não tenha nenhum efeito na neuroplasticidade, nem nada assim, né? Seja até uma coisa muito boa, comportamentalmente falando. Mas não se sabe ainda, não deu tempo. Tem que esperar para ver o menino crescer, para ver como que fazer ensaio clínico randomizado, né? Duplo cego, bonitinho, para a gente poder, de fato, pensar sobre o assunto. Se eu tivesse um filho autista, eu não passaria CDB para ele, canabidiol, né? Para ele, porque eu não sei o que vai fazer no longo prazo. É diferente, assim, no Brasil, o canabidiol foi aprovado para uso em epilepsia refratária. E, de fato, é um negócio extremamente legal, bom demais. Eu já recomendei, eu não sei prescrever assim, como não tem nenhuma indicação formal, né, na psiquiatria para uso de canabidiol, eu não, eu não aprendi assim as dosagens e peculiaridades na prescrição. Mas eu já estudei bastante sobre as indicações e a única que está aprovada formalmente no Brasil é para epilepsia refratária, né, que já tentou outros tipos de tratamento e não deu certo. Mas eu tenho recebido muita gente usando canabidiol para autismo, por exemplo, para TDAH, para ansiedade, para várias coisas que não tem evidência científica que melhora e nem se sabe o efeito disso no longo prazo, tá? Uma coisa é você, por exemplo, melhorar uma função cerebral ali, sem pensar na saúde do cérebro, né, no longo prazo. Sei lá, eu tenho um Alzheimer terminal, né? O paciente está lá já no último estágio, está agressivo, está meio ruim. Se você passar uma maconha ali pro caboclo, pode ser até para fumar, sei lá. Você não está tão preocupado com o cérebro daquela pessoa no longo prazo. Provavelmente ela não vai viver 10 anos, né? Então você não está pensando ali no desenvolvimento do cérebro. Mesma coisa num quadro de epilepsia. Às vezes, se deixar ela convulsivando, né, vai fazer muito mais mal do que se ela usar o canabidiol, ou até mesmo a própria maconha, e parar de ter convulsões, né? Então, é questão de menor dano, né? Mas se a gente tem ferramentas melhores, já comprovadas e bem estudadas, por que não usar, né? Acho que é basicamente isso que eu acho, tá? Respondi bem a pergunta de vocês? Eu achei legal, professor, achei interessante aí o aprofundamento, né, sobre a experiência que o professor teve. Isso é legal, bacana. Te agradeço. Ó, gente, esse daqui é o QR Code que eu falei para vocês do YouTube, tá? Eu vou deixar aqui para quem quiser acessar lá, fica à vontade. E assim, eu tô aberto a perguntas. Podem perguntar aí. Só para fechar aqui o raciocínio, né? Assim, como até o Frederico iniciou ali a conclusão, a ideia que eu queria passar para vocês é tentar quebrar um pouquinho desses estigmas que a gente tem acerca de saúde mental, né? É, não, eu gosto muito dessa frase, assim, não existe saúde sem saúde mental. Se o nosso cérebro não está funcionando bem, o corpo todo não vai estar funcionando bem, né? E até mesmo, assim, muitas vezes o sintoma do adoecimento cerebral não aparece na cabeça, né? No cérebro, assim, vai ser, sei lá, uma diarreia, uma gastrite, um tremor, uma dor no corpo, dor de cabeça de repetição, pode ser acne, pode ser uma psoríase, pode ser várias coisas que vão acontecer
e que vão mostrar que seu cérebro não está funcionando bem, tá? Às vezes você vai procurar um gastro, vai procurar um cardiologista, vai procurar um endócrino, né? Por um quadro psiquiátrico, tá? Então, desestigmatize, não porque você vai usar remédio psiquiátrico que você vai ficar dependente disso, tá? Nem toda medicação psiquiátrica gera dependência, na verdade, só os benzodiazepínicos, né, que são os tarjas pretas lá, geram dependência, os demais não geram, e podem ser muito bem utilizados, né, e podem salvar vidas de fato e melhorar muito a qualidade de vida das pessoas se forem bem prescritos. Então, vamos pensar na saúde mental como um todo. A medicação não é a solução de todos os problemas, eu acredito que como eu disse, assim, é a boia, né? Ela ajuda mais rapidamente, mas no longo prazo, para a gente poder, de fato, parar uma medicação e continuar bem, né? A gente precisa ter mudança comportamental, de estilo de vida, de hábitos, para que a gente viva mais e melhor, tá? Diga, Frederico. O professor tem uma receita pronta de caminho das pedras para largar um tarja preta? Não entendi a pergunta, Frederico. Eu estou usando aqui um termo alusório, tá? Eu estou usando aqui um termo assim, quando você vai fazer alguma coisa que você quer fazer de modo que venha a funcionar, porque você já viu funcionar, você usa o termo que você vai usar o caminho das pedras, né? Uhum. Você teria uma receita do caminho das pedras para largar um tarja preta? Para se Eu desvencilhar de até, um tarja? semana que vem, eu vou dar uma palestra para os médicos aqui do município de Redenção, da atenção primária, sobre benzodiazepínico, inclusive, que é um dos tarjas pretas, né? E assim, não existe uma receita pronta, tá? A gente não é um negócio. Pessoas, são indivíduos, né? A gente precisa tratar cada um com sua individualidade. Mas, assim, a gente precisa entender a causa base. Muitas vezes, hoje em dia, assim, o uso de benzodiazepínico é um problema de saúde pública, tá? Assim, hoje no Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas que usam benzodiazepínico, e isso, no longo prazo, gera prejuízo. Então, eles fizeram a, a, a má fama da psiquiatria, né? O povo tem medo de vir no psiquiatra porque tem medo de passarem um benzodiazepínico, sendo que menos de 15% dos benzodiazepínicos são passados por psiquiatras, né? Então, assim, é mais fácil você ir num médico, num clínico geral, e ele passar um benzo do que você vir no psiquiatra. Porque, geralmente, assim, você vai tratar um sintoma e não vai tratar a causa com o benzo, né? Eles, no longo prazo, são deletérios, eles fazem mal para o cérebro. Os outros não, os outros podem ser até utilizados no longo prazo que não vão fazer mal, né? Não, eu não gosto de passar remédio para o resto da vida, né? Tem alguns casos que vai precisar, mas quando não precisa, eu tento fazer o máximo para estimular comportamento, né? E a pessoa conseguir se virar por conta própria, né? Depois de um tempo. O objetivo é sempre a alta, né? Então, a pessoa tem que andar com as próprias pernas. Mas a gente, respondendo mais especificamente a sua pergunta, Frederico, a gente precisa individualizar o processo, tratar a causa base, assim, né? Se for uma ansiedade, por exemplo, usar um ansiolítico não gera dependência, ou se for para insônia, né? Tentar fazer higiene do sono, tentar utilizar alguma outra medicação que possa ajudar, assim, inicialmente, mas sempre tentando reensinar a pessoa a dormir sem precisar de medicação e retirando a medicação de uma maneira gradual, né? Porque eles geram dependência, eles geram abstinência se for tirado abruptamente. Então é pior. Então, é um processo gradual ali de retirada,
Só isso, basicamente, tá? Diga, Anne. Uso de flor, eles ajudam ou não? Que Não, atualmente está bem alta isso. não entendi a pergunta. Está muito em alta o uso de florais. Ah, Tem um específico para sono, para ansiedade. Pode-se dizer que eles realmente ajudam? tá, cortou um pouquinho. Ah, você até perguntou aqui no chat, né? Teve uma pessoa que, que falou do. Você falou de florais e a Lívia aqui falou do passiflora, né? Passiflora e floral, eles têm um efeito muito sutil, assim, na ansiedade, tá? Tem alguns estudos, assim, muito, às vezes, enviesados também, que mostram um benefício bem sutil, mas pode ser utilizado, assim, para relaxamento. Eu gosto de usar muito em mindfulness, por exemplo, para tentar me ajudar a prestar mais atenção no cheiro, na respiração, alguma coisa assim. Mas diretamente na ansiedade eles não têm um efeito muito bom, tá? Nem o floral, nem o passiflora. O passiflora basicamente é o maracujá, tá? O nome científico do maracujá chama-se Passiflora incarnata, né? E aí tem vários remédios aí que usam um extrato de maracujá para dar uma acalmada. Você pode ter algum benefício muito sutil, mas se tiver um transtorno de ansiedade de fato, eu não recomendo, tá? Então eu prefiro usar uma medicação alopática, né? Em doses baixas, se for necessário, a gente aumentando gradualmente, do que usar, sei lá, um remédio assim e que não vai resolver. Você está gastando dinheiro à toa. O povo fala muito assim, mas é natural e tudo mais. Não é porque é natural que não precisa ser, ou que não faça mal, ou que não tenha algum malefício, né? Acabamos de falar da maconha. Tem o lítio, por exemplo, que é um remédio que a gente usa demais na psiquiatria e que é um sal, né? Um sal alcalino lá o terceiro elemento da tabela periódica é o lítio. A gente usa demais, é o melhor remédio dentro da psiquiatria, é um estabilizador de humor. Então, tem muita coisa que é natural, que é boa, e tem muita coisa também que não vai ajudar o suficiente, tá? Respondi a pergunta? Respondeu sim, obrigada. A Ana Maria falou que a ansiedade tá dominando o mundo. E tá mesmo, assim, a gente tem aumentado muito o número de pessoas ansiosas no mundo, justamente porque a gente não está vivendo como nosso corpo foi projetado para viver. Por isso que eu bato muito na tecla de mudança de hábitos e de estilo de vida, né? No meu YouTube, eu tento falar muito mais sobre isso, tá? Porque às vezes a gente gasta, na minha consulta, assim, basicamente quase 90% do tempo é falando de mudança comportamental. Só no final a gente vê medicação, assim, né? Aqui a Aline falando que o médico já passou quetiapina, trazodona para insônia e não sabe mais o que fazer. Às vezes nem tentou ainda a higiene do sono, né? A higiene do sono é o melhor que tem. A gente é o que, se nosso cérebro, gosto de fazer uma comparação de remédio para dormir, ser igual remédio para fazer cocô, né? Quando a gente está lá constipado, né, a gente não faz cocô, a gente tem que fazer o quê? A gente melhora a alimentação, né, toma mais água, tenta comer um mamão, ameixa, algum trem para ver se a gente faz cocô. Se no final das contas tudo você não deu certo, você vai lá e toma um laxante, né?
mas você não fica tomando laxante todo dia para fazer cocô, né? Você, você pode tomar o laxante, mas depois você ainda volta com os bons hábitos alimentares e etc. para você conseguir fazer cocô naturalmente. É a mesma coisa do sono. Às vezes as pessoas elas esquecem que dormir é algo fisiológico, natural, né? Dormir à base de remédio, você está sacrificando a qualidade do seu sono, né? Então, é a mesma coisa de você fazer cocô só à base de laxante, né? Tem gente que precisa, de fato, tem gente que toma laxante todo dia para fazer cocô, mas são casos extremamente raros, né? E que deveriam ser os casos raros de insônia que precisam tomar remédio todo dia para fazer cocô. Mas essa geralmente é a regra, né? Até a Laura falou aqui que a mãe dela só consegue dormir à base de remédio. Isso faz um mal danado no longo prazo, tá? A gente acaba sacrificando muito a qualidade do sono em detrimento da quantidade, né? E a gente não trata a causa base, tá? Bom, Anne e Cíntia, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro no chat, porque eu vi que tem muita gente que perguntou aqui, eu vou dar uma olhada, tá? O Christian perguntou aqui sobre o açúcar, que é prejudicial para os processos cognitivos e não é tão vilanizado como a maconha, por exemplo. Porque não é tão ruim quanto a maconha, tá? A gente precisa de açúcar, de fato, para viver, né? Os carboidratos e tal fazem parte ali dos processos fisiológicos ali, a gente precisa de açúcar. Não precisamos de maconha. Mas o excesso de açúcar, né, e excesso de carboidratos simples que hoje estão incorporados na nossa dieta, acaba sendo muito pró-inflamatórios, acaba que gera uma inflamação muito exagerada e é ruim para a nossa saúde como um todo. Então, o problema hoje é o excesso de carboidratos simples na nossa alimentação, e não só o, comer carboidrato, tá? O excesso de pergunta aqui foi só por causa do trem, do formulário, então, né, nem dúvida daqui. A Vânia perguntou se a ansiedade faz pressão subir. Pode fazer sim, tá? E é muito comum, às vezes, o povo ir no cardiologista, tá com a pressão totalmente é, é, desregulada ali, e às vezes, a ansiedade mesmo que está desregulando isso. E não trata a ansiedade, né? Que fica com medo de usar um remédio para a cabeça e não fica com medo de encher o corpo de remédio antipertensivo, né? Às vezes, se a gente tratasse adequadamente a ansiedade, a gente melhoraria o controle pressórico e outras coisas também. A Luísa, mas maconha não é medicinal? Olha só, isso daí um problema grande, né, desse lobby da indústria farmacêutica. Maconha não é medicinal, tá? Maconha é uma droga de abuso, faz muito mal para a saúde como um todo, tá? E o que é estudado é o uso do CDB, né, do canabidiol, para alguns transtornos mentais, né, e neurológicos. Então, tomar muito cuidado com isso. Ela perdeu ali o momento que o professor falava que o uso da maconha é um tiro no pé, perdeu ali. Ah, tá. Ela deve ter entrado depois, então, né? Valdinete perguntou que se pode ser hiperativo sem ter déficit de atenção. Demais, tá? A hiperatividade pode estar presente em vários transtornos. Então, hoje em dia o TDAH virou moda, né? E o povo às vezes chega, é muito comum e é até engraçado, o povo chega no consultório falando assim, doutor, eu tenho TDAH, eu sou assim, 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 você vai ver, às vezes a pessoa é ansiosa, às vezes a pessoa é bipolar, inclusive, tem várias, várias coisas, né, que podem acontecer, às vezes a pessoa só é mais agitada, mais acelerada mesmo, e não tem problema nenhum nisso, então, a hiperatividade é um sintoma, não é um transtorno,
tá? Então, a gente precisa individualizar isso daí e tentar parar de só querer fazer diagnóstico de internet ali, né? E tentar, de fato, ver o que está por trás daquilo ali. Tome muito cuidado com as automedicações e autodiagnósticos, tá? Que grande parte das vezes estão errados. Aí, ó, a Carolina já deu testemunho aqui falando que a pressão dela estava subindo e, episodicamente e nos exames cardíacos estava normal e era por causa da ansiedade. Isso é muito comum, tá? Muito comum mesmo. Ah, ansiedade causa alguma lesão no cérebro, tipo uma disfunção. Sim, tem uma área do cérebro chamada amígdala, né? Amígdala, o povo acha que é aquele trem na garganta, né? Aquele é a tonsila palatina. Quando inflama, tem uma amigdalite. Mas a gente tem uma amígdala no cérebro também, que é a área de alerta, né? Mostra ali que a gente fica com um sinal de alerta no corpo. E essa amígdala é hiperreativa, ela ativa muito mais, funciona muito mais, é como se fosse o botãozinho do nosso cérebro de alerta, né? E ela fica apertando toda hora. Então, a ansiedade basicamente é esse botãozinho de alerta que todos nós temos, né? Existem áreas do cérebro, não só a amígdala, tem regiões no pré-frontal, tem regiões em várias áreas do cérebro do símbolo que estão relacionadas com a ansiedade. E quando essas áreas estão hiperreativas, né, estão sendo ativadas muito sem uma necessidade pontual, acaba que pode virar um transtorno, tá? Vera perguntou qual profissional devemos procurar primeiro, psicólogo ou psiquiatra. Não vejo igual àquela metáfora que eu utilizei, né? A boia ou aprender a nadar, né? Então, eu acho que são complementares, tá? O psiquiatra não resolve o problema sozinho e muitas vezes o psicólogo também não, tá? Então, assim, o psicólogo é um professor de natação. Se você conseguir aprender a nadar sem uma boia, às vezes ele resolve o problema sozinho. O psiquiatra, sem ensinar o paciente a aprender a nadar, né? Às vezes você não precisa de um professor de natação também para aprender a nadar. Mas se precisar de uma boia, aí é o psiquiatra, tá? Bom, antes de responder a Vânia e a Sandra aqui para frente, eu vou voltar aqui na Cíntia e na Anne. Diga, Cíntia. Boa noite, professor. Está me ouvindo bem? Tudo bem, sim. Eu gostaria de retomar aqui o assunto sobre saúde mental e vida acadêmica em relação ao burnout. Eu acho que pode ter muita relação, principalmente nessa área acadêmica, né, com tantas demandas que os estudantes têm, como foi falado no início. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como é que a gente também pode. Perfeito. Até a Sandra aqui perguntou sobre burnout também. Bom, burnout é uma síndrome, né, que tem aparecido cada vez mais aí. Ela não é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno laboral, né? É um esgotamento físico e mental advindo do excesso de trabalho. Então, a gente tem um excesso, e pode até o excesso de estudos também, né? O trabalho do estudante é estudar. Então, pode acontecer isso também. Isso se deve a vários aspectos, né? Até mesmo, muitas vezes, até a própria autocobrança da pessoa, né? Que se cobra demais a ponto de não aguentar, né? E hoje em dia, até por esse excesso de informações e de coisas que a gente está... Por todos aqueles fatores estressores ali, né? Que a gente fala, que eu falei lá no início da apresentação,
a gente tem adoecido muito, né? E é muito comum, é, eu formei, fiz medicina lá na UFMG, né? E lá a gente brincava que era cíclico, né? A gente iniciava o período todo feliz e tudo mais, e à medida do que vai passando o período, a gente ia ficando mais triste, 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 até que a gente era meio que parido ali no final das provas, né? A gente era quase chegando à exaustão mesmo. E esse é um ciclo muito deletério, né? Não precisa ser tão difícil assim se as pessoas às vezes tivessem um, um compromisso, às vezes. E assim, eu não culpo o sistema de ensino, nem nada, não. Eu acho que o principal culpado disso é o próprio aluno, tá? Que acaba por ter muitos maus hábitos, né? E que não estuda às vezes de uma maneira adequada. Eu inclusive tenho um curso que eu disponibilizei gratuitamente lá no YouTube. Depois vocês também deem uma olhada, porque eu acho que deveria ser algo obrigatório para todo estudante. Aprender a estudar. Eu, no meu segundo período da faculdade, eu fiquei de recuperação em neuroanatomia. Isso para mim, assim, às vezes pode ser bobeira para muita gente, né? Ficar de recuperação, mas foi a primeira vez que eu fiquei de recuperação em alguma matéria. E de fato, assim, eu tinha estudado muito aquilo ali e eu não consegui saber o mínimo para não ficar de recuperação, né? E aí eu fui num psiquiatra para ver se eu era burro, se tinha algum problema comigo, né, e tudo mais. E ele me fez questionar o sistema de ensino e a forma como eu estava estudando, de fato, né? E aquele dia ali foi uma mudança de chave, assim, na minha cabeça, porque eu passei a questionar um pouco a forma como estavam me ensinando, né? E a forma como eu estava tentando aprender também. E eu fui tentar aprender a aprender. E a partir daí, minha vida mudou, assim. Parece uma história da carochinha, né? Que mirabolante, mas de fato aprender a estudar, né, aprender a aprender é um negócio tão trivial para que a gente tenha um melhor desempenho, é como se fosse ler o manual de, um manual do seu cérebro, né? De funcionamento do seu cérebro. Porque você vai ser mais efetivo com o que você for fazer. Não adianta você querer estudar e não dormir, não adianta você querer ficar estudando. Eu no cursinho, achava bonito ficar fazendo viradão com os amigos, a gente ficava virando dias e dias fazendo exercício e tentando é, estudar ao máximo sem dormir, sabe? Isso é contraprodutivo, você vai gastar muito tempo da sua vida e não vai aprender, tá? Então, aprender a aprender é o primeiro ponto para você não adoecer. Ó, até rimou, tá? Vai lá no YouTube, tem um curso chamado Sinapse, Aprendendo como o Cérebro Aprende. Antes de vir para o Pará, eu morava em Minas e tinha uma empresa de educação médica, né? E eu fiz, tem vários cursos lá no YouTube que eu disponibilizei de graça, que eu vendi essa empresa para uma mulher, quando eu vim aqui para o Pará, eu não ia gerir mais essa empresa, a mulher não me pagou. E aí passou 2 anos, eu consegui pegar a empresa de volta e agora eu não tenho mais vontade de tocar essa empresa. E eu botei tudo no YouTube. Tá? Então tá de graça para todo mundo. Quem quiser aprender e ver, tem lá cursos excelentes, de altíssima qualidade, e que vão ajudar muitas pessoas, tá? Então aproveitem isso, porque acho que vai poder ajudar muito o povo. Eu desviei um pouquinho do burnout, né? Mas eu respondi você, Cintia? Respondeu sim, professor. Muito obrigada. Nada. Oi, E professor. diga, Tudo Márcia. bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Um prazer falar com o senhor. Eu estou aprendendo muito aqui em relação ao que o senhor está colocando. Eu queria, assim, foi até uma forma do que o senhor acabou de falar em relação a estudar, né? Eu confesso que eu estudo,
e não consigo focar. Não tenho conseguido focar em tudo que eu estudo. Eu acho que não sei se é por conta da maneira que eu estudo ou pela forma de eu me cobrar muito, né? Porque eu me cobro muito estudando. Aí o senhor falou algo interessante aí, que eu queria tentar aprender uma técnica para poder estudar de maneira saudável, né? Porque isso tem me afetado demais. Eu, tipo, eu estudo, aí daqui a pouco eu não consigo terminar, por exemplo, uma leitura, daqui a pouco vou em outro conteúdo e não consigo, tipo assim, terminar a atividade que eu tenho que fazer. E isso tem me dado recorrentes ansiedades, né? Tenho ficado com muita ansiedade e está me prejudicando. Aí eu queria, se de alguma forma tem algo que possa me É, ajudar, que eu tem, possa tem melhorar o muito, meu desempenho, entendeu? Em relação a isso. tem muita coisa, Márcia. E aí, assim, não tem uma resposta muito simples para a sua pergunta. É um negócio multifatorial. E aí, esse curso que eu fiz lá ajuda muito, assim, tanto com técnicas de estudo, quanto de gestão de tempo mesmo e planejamento estratégico do seu estudo, tá? Não é só estudar, a gente, não é só você ler aquele tanto de coisa. O processo de retenção requer gasto energético. A gente gasta energia fazendo conexões, utilizando emoções, revisando, né? A gente precisa estruturar nosso estudo de modo que a gente consiga otimizar esse processo de aprendizado. Isso não é um negócio tão trivial assim. Às vezes, se você ficar só lendo, você não vai utilizar seu cérebro da maneira mais adequada. E se você, por exemplo, estiver ansiosa, né? Você vai estar com sua amígdala hiperreativa lá no seu cérebro e que você vai estar preparada para lutar, matar ou morrer, né? Você não vai conseguir manter sua atenção tão focada. Então, não quer dizer que você tenha TDAH. Às vezes, você só está muito ansiosa, né? Às vezes, você não, por estar muito ansiosa, você não está dormindo direito, aí você vai ficar com a memória prejudicada. Então, é um processo multifatorial. O que que eu recomendo, tá? Primeiro, Ah, aprenda a estudar. Então, faz curso lá, aprende os técnicos direitinho, implementa isso na sua vida, tá? Porque aham, não adianta você ficar estudando mal estudado. Segundo, se está com problema de atenção, faça exercícios de atenção, que é o quê? O mindfulness. Mindfulness é um negócio muito bom, gente. É um negócio bobo, mas que resolve coisa demais. É, Tem lá o desafio dos 30 dias de mindfulness também. Pratique. O negócio não é intensidade, não é um dia que você vai ficar boa. É a prática disso. A gente é igual sim. um músculo. A gente vai ficando com atenção melhor, tá? E o senhor colocou lá disponível Sim, esses tá vídeos no tudo de YouTube? graça no YouTube, tá? O Aham, curso de tá aprender a bom. estudar também tá no YouTube. Tá nesse link, Tem um link aí para poder já é nesse acessar. QR Code aqui que vocês podem acessar e tem um Ah, link. esse aqui. É, Ah, é melhor passar o link, eu tô no celular, aí eu não consigo. tem um link que o pessoal passou aqui. Eu vou tentar achar e mando aqui de novo. Tá, obrigada. Mas Só é que se um não largar o negócio. cannabis não funciona. Oi? Avisa pro pessoal também que se não largar o cannabis não funciona. Exatamente. Uma coisa, parar de fumar maconha, né? Isso, isso vai ajudar a aprender também. Ter bons hábitos, tudo isso que eu falei é, aqui hoje, né, para melhorar o funcionamento cerebral, vai ajudar na melhoria ali do, do seu, da função do seu cérebro, tá? Aham, tá. Gente, eu acho que eu mandei o link certo. Professor, Oi. eu queria falar aí, lhe parabenizar aí pelo senhor disponibilizar esse curso, né? Vejamos Que a como o vídeo vai faculdade ser feito. deu como E aqui eletiva, tem o clipe da e para dança. mim foi
Perdão. E foi o divisor de águas, assim, para mim fazer a faculdade de medicina e me sentir seguro para mim conseguir essas técnicas, aplicar essas técnicas que o senhor ensinou para terminar o curso, porque foi muito importante, entendeu? Para mim, eu lhe parabenizo aí, o senhor está disponibilizando gratuito, que realmente quem se disponibilizar a assistir lá o seu conteúdo vai ajudar bastante, como tem me ajudado, e eu tenho utilizado e está de parabéns o senhor, viu? Pois é, obrigado, Thales. E de fato, assim, o intuito é ajudar o máximo de pessoas, porque eu já estive no lugar de vocês também, assim, na graduação é uma fase difícil, tem uma carga de necessidade de estudo gigantesca, né? E às vezes se a gente não parar um pouquinho e falar assim, ó, peraí, deixa, deixa eu ver como que eu vou otimizar minhas estratégias aqui para eu poder funcionar melhor, né? E para eu poder estudar menos e render mais, a gente não vai sair do lugar, você vai ficar forçando o motor para sempre, né? Você vai ser um parto todos os você vai estar estudando muito, não vai estar conseguindo aprender e vai estar sempre com aquela sensação de que você estudou pouco e que você vai mal na prova, né? Então, aprenda a estudar, você estudar direito, estudar menos e conseguir ter tempo para dormir, conseguir ter tempo para fazer atividade física e namorar, ir nas festas, sei lá, né? Tem uma vida também. Oi, Oi, Carolina. eu chegar comigo com você. Não. Oi? Acho que ela falou sem querer. Mas, gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Disponibilizei o link ali, tá? A Rebeca também colocou o link do canal aqui disponível. A palestra vai ficar gravada. Eu agradeço muito aí para todos que permaneceram até agora. A conversa foi muito legal. Aqui estão meus contatos também. É o Instagram aqui, quem quiser seguir lá também vai ser um prazer. A gente pode conversar em outros momentos. Eu estou sempre. Agora mesmo hoje mesmo eu abri uma caixinha de pergunta lá. Eu tento responder o máximo de pessoas que eu consigo. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu estou à disposição, tá? É, caso queiram, a gente conversa lá de fora. Até mais. Obrigado, professor. Obrigada mesmo pelo acolhimento que a gente precisa tanto. A gente que tem uma vida corrida acadêmica é muito pesado, tem sido muito pesado. Eu sou aluna de psicologia no nono período e realmente o nono pesa muito, né? E tem ficado bem assim, cansativo para a gente. Mas eu acredito que a gente vai chegar lá, né? E é muito bom ter assim um professor acolhedor, um professor que orienta. A gente precisa muito disso, né? A gente precisa muito disso. Então, só quero te dar os parabéns, tá? E faz mais lives, vai na Unigran Rio de Nova Iguaçu, já te convido para ir lá. Acho que presencialmente seria muito melhor, né? A gente está conhecendo o senhor, está passando essas informações necessárias para muitos alunos que eu acho que precisa muito. A gente precisa muito estar se falando muito, principalmente saúde mental, né? Ah, Porque só a saúde mental é primordial, tanto a saúde mental e a gente, a condição física também, né? Que isso está tudo ligado, né? Os dois juntos tem que andar bem. Se não andar bem, a gente acaba ficando brabo, ficar ruim, tá bom? se a AFIA pagar minha passagem para o Rio, eu vou na hora. Ah, você não mora no Rio, não, pensei que Não, morasse. eu tô, Desculpa. eu tô um pouquinho mais longe, tô aqui no Pará. Ai, que pena, poxa, eu pensei que o Tá? senhor morasse no Rio de Janeiro. Mas vai ser um prazer ir aí também para conhecê-los pessoalmente, tá? Ah, É, tá bom, mas se tiver outras oportunidades de palestrar, a gente sim, vai ficar bem feliz. foi uma honra e muito bom ter
estar aqui hoje com vocês e é muito legal a interação, mesmo à distância, né? Teve muita interação, isso enriquece muito. A gente consegue direcionar um pouquinho mais para essas dúvidas que vocês têm mesmo e que atrapalham, às vezes, na tomada de decisão, né? Verdade. Yuri, muito obrigada, viu? Muito obrigada, foi muito bom. Muito bom E mesmo. A interação foi bem legal. Muito eu que obrigada. agradeço o convite, viu, Rebeca? Obrigada pela parceria, viu? Nada. Até mais. Até mais, gente. Pessoal, muito obrigada pela presença, tá? Uma boa noite para vocês.